ouvir sobre as expectativas em torno dessa votação, eu converso agora com um membro da CCJ na Câmara, o deputado Fausto Pinato, do Progressistas de São Paulo. Deputado, obrigada por conversar com a gente por aqui. A gente sabe que tem vários projetos, inclusive do governo federal, a respeito do mesmo assunto. Mas para acelerar tudo isso, Hugo Mota prefere colocar essa PEC em votação amanhã na CCJ. Qual que é a expectativa para essa votação, deputado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem a Band News. Olha, Paulo, sem dúvida, ano eleitoral, né? Ano eleitoral, né? Tá igual a questão do piso salarial dos enfermeiros, que foi feito no governo Bolsonaro, né? Eu entendo que, com certeza, sou a favor, mas nós temos que entender que uma PEC, nesse sentido, deveria ser melhor debatida, né? Um estudo melhor, né? Lógico, diminuir o estresse, isso e aquilo, né? Nós sabemos que alguns países como Portugal, França, fizeram isso, mas não é menos verdade que não foi feito um estudo aprofundado se isso realmente protege o trabalhador brasileiro. Né? Nós podemos, às vezes, fazer uma votação aí correndo, antes de ir para o plenário, né, na CCJ, né, como você disse, tem várias propostas, uma de 40, 36, etc, mas deveria ser melhor debatida, até porque o que, de certa forma, pode vir para aliviar um estresse, né, um alívio, melhorar a vida do trabalhador, pode também gerar um desemprego. Né? Eu fico muito preocupado quando vem esses assuntos eleitoreiros. Nós sabemos que 72% da população é a favor, desde que não reduz o salário, mas é preocupante e muito eleitoreiro. Agora, inclusive, a gente tem visto aí várias consequências sendo trazidas por vários empresários aqui do Brasil, se o fim da escala 6x1 for votada assim, exatamente como ela está. Hoje, inclusive, mais cedo, no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes, a gente conversou com Luiz Augusto Idelfonso, que é diretor da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, e perguntamos para ele qual que é a expectativa caso realmente o fim da escala 6x1 passe para os shopping centers, que a gente já sabe que hoje já estão mais esvaziados do que antigamente, com compras online, enfim. E aí, na verdade, o que ele nos falou, deputado, é que existe uma ideia em estudo que, caso a escala 6x1, o fim dessa escala seja aprovado, vai ter uma redução no horário de funcionamento dos shopping centers. Ou seja, já as consequências vindo por aí para tentar minimizar as consequências negativas de desemprego e de aumento dos produtos, o que a gente sabe que inevitavelmente vai acontecer. Como é que o senhor olha, por exemplo, os shopping centers de todo um país pensando em reduzir o tempo deles abertos? Será que a sociedade vai entender esse tipo de consequência depois dessa votação? Paulo, é isso que dá nós ficar refém desse populismo e dessa guerra ideológica. Né? Nós sabemos que o presidente Lula e o PT, né, estão embasados na classe dos trabalhadores. E olha, só a favor, tá? Se tiver alguns estudos, alguns segmentos que não geram prejuízo, é só a favor, né? Até porque o brasileiro é um dos pessoal que mais trabalha. Agora, não é menos verdade que, de repente, aprovando isso, pode dar um impacto muito violento de desemprego, aumento do valor do produto, que vai gerar menos exportações, causando desemprego. Né? Mas isso vai dar só resultado depois das eleições. Né? Então nós percebemos que é muito parecido com o bolsonarismo quando quis fazer a questão do teto da enfermagem, aprovou de qualquer jeito, né? Sem ter reserva orçamentária, onde provedores de Santa Casa e hospitais falavam, olha, isso vai reduzir o número de emprego. Né? Então nós percebemos que, infelizmente, essa ala velha da política, né, de maneira irresponsável, né, muitas vezes usando os coitados dos trabalhadores, que, olha, pasme, eu sou a favor, se tiver um estudo de alguns segmentos que não gera prejuízo, outros que possam ser recompensados, que o empresariado também deve ser visto nesse sentido, é simples, mas não, quer fazer tudo toque de caixa, até porque uma eleição que pode ser 1, 2% novamente, né, então vale tudo, até quebrar o país, até quebrar os empresários, até gerar um sentimento, às vezes, momentâneo, bom para os trabalhadores, mas que possa gerar desemprego depois, mas depois a eleição já acabou, já ganhou, já perdeu, e o que o menos importa é o interesse do povo brasileiro e do Brasil. Agora, deputado, tem muitos parlamentares e empresários, inclusive, dizendo exatamente o que o senhor está falando. Não seria o melhor ano para uma discussão desse tamanho acontecer. Porque, obviamente, eu gostaria de trabalhar menos, né? Eu não gostaria de trabalhar numa escala 6x1. Um monte de gente gostaria de trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. Obviamente, acho que todo mundo se encaixa nisso. Só que quando a gente vai olhando para os outros padrões, ou seja, aqueles que nos empregam têm condições de fazer isso,
sem contratar outras pessoas? É preciso contratar outras pessoas. Tem como contratar essas outras pessoas? Contratando mais pessoas, vai tirar dinheiro da onde, né? É essa conta que é difícil de fazer e ainda mais num ano eleitoral. É por isso, é isso que está emperrando, ou seja, mesmo parlamentares que sejam contrários a essa pauta vão votar a favor com medo dos eleitores? Olha, o que eu vou falar aqui é preocupante. Porque, vamos falar a verdade, nós vemos, entrou o presidente Lula, você começou lá com o Fernando Henrique, entrou o presidente Lula, o Bolsonaro falou que ia cortar, mas daí aumentou no Nordeste auxílio, porque a eleição precisava ganhar a eleição, tem que acabar com a reeleição do país, né? Até por isso está quebrando o país, né? Até para abrir, de certa forma, caminho para uma geração mais jovem que pode trazer um equilíbrio para o país. Né? Veja só, vamos falar dos auxílios, eu sou a favor dos auxílios, tem 48 milhões de pessoas que vivem no auxílio, um terço do país, né? E muitos não querem ter carteira assinada, não querem trabalhar. Né? É isso que está acontecendo. O Ciro vendo isso em casa, que exemplo que está dando. Agora, não é menos verdade que o trabalhador brasileiro, o cara que mora lá no fundão da Zona Leste, é difícil, trabalha muito e tal. Agora, cada segmento deve fazer um estudo. E os empresários devem ter uma compensação para isso. Né? Tem que achar um meio termo. Eu sou a favor do trabalhador brasileiro trabalhar menos. Mas será que isso vai gerar mais desemprego ou mais emprego? Né? Eu, na minha opinião, é muito precoce. Deveria ser melhor debatida, né? Nesse sentido. Eu, pelo menos, eu vou ficar com o aplauso da minha consciência, até porque... Né, eu, na questão da enfermagem, a hora que eu tinha parente enfermeiro, eu falei, se não tiver dotação orçamentária, eu estou falando do governo passado, mas aplica aqui, na verdade, o Brasil precisa de um freio de arrumação. Nós somos a favor de auxílio, a favor de diminuir a redução do trabalhador, desde que possa gerar emprego. Nós não estamos gerando emprego. Esse dia para trás eu vi o governo falar que aumentou o número de venda de veículos, mas não aumentou um posto de trabalho. Né? Nós precisamos achar um meio termo. Né? O Bolsonaro quer acabar com tudo. E o Lula quer, de certa forma, dar auxílio para todo mundo e o povo não trabalhar e que se exploda o Brasil. Essa é a verdade. Nosso país está num momento crucial, sem opção de governabilidade, de um projeto de nação que possa realmente trazer um equilíbrio, que possa conciliar o interesse do trabalhador e do empresariado brasileiro. Estamos presos só em auxílio e retórica de Deus, pátria e família, fazendo os tempos religiosos virar palanca eleitoral e fazer dos auxílios emergencial e verbas que poderiam ser investidos em educação, reindustrialização do país, indústria de defesa, né? Praticamente nós ficar refém e ficar preso apenas no agronegócio, que volta a dizer, o agronegócio é importante para o Brasil, mas se não agregar valor nos produtos, nós somos o seu país da commodity, sem indústria e sem emprego. Como é que o senhor vai se posicionar, então, amanhã nessa votação? Eu vou pedir mais postergação ao debate. Eu acho que é um debate que tem que ser visto sim. É importante ver a questão dos trabalhadores. Alguns países têm alguns segmentos, né? Eu não sou totalmente contra, mas eu acho que nós temos que olhar segmentos e segmentos. Né? Os segmentos que poder diminuir para 40 horas, pode ter uma compensação? Pode. Como é que vai ser feita essa compensação? Né? Segmentos que não tem, né? Que de repente tem que contratar mais gente, que vai encarecer. Como é que vai fazer a competitividade? São empresas que exportam? São. Como é que vai fazer? Isso vai cair? Isso vai interferir no PIB? Né? Não podemos ficar refém de questão eleitoreira em ano eleitoral. Entra o aplauso da consciência e do Facebook, nós temos que ficar com o aplauso da consciência e pensar nos efeitos imediatos e futuros que possam gerar uma medida tão mal debatida, né, apenas com quião eleitoreiro. Nós contra eles. Isso que está acabando com o Brasil. Se não tiver essa postergação, deputado, como é que o senhor vai se posicionar na votação? Sim. Eu vou abster do voto. Vai abster desse voto. O senhor Até acha porque eu não sou contra, né, mas eu acho que deveria ter um maior debate, porque se nós tivéssemos um estudo de algumas empresas que poderiam realmente diminuir para 40 horas, vai ter uma compensação de imposto, alguma coisa, eu acho legal fazer isso, né? Tem alguns países... Agora, eu não estou seguro, até porque isso aí pode gerar uma inflação e pode gerar desemprego. Agora, deputado, o senhor não acha que também muitos parlamentares vão se posicionar dessa forma? Ou seja, são parlamentares que pensam como o senhor, que é uma discussão válida, mas não é esse momento, e vão acabar se abstendo ou votando a favor justamente por ser um ano eleitoral e estarem atrás de votos? Não, eles vão votar a favor porque é na CCJ, com o intuito que era só a constitucionalidade ou não é mérito, né? Então eles devem fazer isso até porque no plenário é outra situação, né? E na verdade o governo vai usar isso para falar que quem é contra os trabalhadores, né?
E nesse sentido, o bolsonarismo, que é covarde também, vai acabar cedendo, né? Porque os dois, o que menos está importando é o interesse do Brasil, né? Nós estamos numa encruzilhada muito difícil, né? Se é uma opção realmente de projeto de país. Tem muitos deputados que pensam como o senhor, por que vocês não se unem? Não, é Não, uma não tem. minoria, até porque a maioria vai nas pesquisas. Se 73% é a favor, né? Todo mundo vai, joga cá, galera, né? Essa é a verdade. Ou seja, a gente está com parlamentares que, ao invés de votar o que é o melhor para a economia e para a população, muitas vezes acabam votando por o que uma parte do eleitorado pensa para eles continuarem tendo votos desses eleitores. Paulo Valdez, hoje na verdade é o seguinte, né? Hoje praticamente tem 513 deputados, mas na verdade podia ter 13 deputados. Hoje, se você não é líder de partido, ou presidente de partido estadual ou nacional, você não vale nada. Né? Até porque eles podem prejudicar no horário eleitoral, na questão do fundo partidário. Né? Na minha opinião, acho que deve ter uns 30, 40 deputados, independente no parlamento brasileiro. O resto, ou joga com a esquerda, ou joga com a direita, mesmo não concordando, apenas para estar influenciando os eleitores para ganhar a eleição. Então, eu sou da minoria, mas nós temos consciência e sempre mantive essa bandeira independente, pensando unicamente no interesse do meu país. Sou minoria. Mas aí como é que o senhor faz até, né, para o seu cargo de deputado para conseguir fazer essas propostas, levá-las adiante para votação, já que a gente tem um Brasil polarizado aí dentro e aqui fora também com o eleitorado? Então, mas hoje eu acho que o país deveria se posicionar de maneira diferente. Hoje, realmente, nós deveríamos fazer uma campanha, né, de voto nulo, para mostrar que nós somos contra a reeleição, né, deveria acabar com a reeleição. Essa é a primeira coisa, entendeu? Segundo, né, essa polarização praticamente ficando refém. Né? Na verdade, nós temos aí hoje 25% de petista, 25% de bolsonarista e 50% que oscila, né? Uma hora vota no PT porque tem medo da questão golpista, contra a vacina, da questão bolsonarista, né? E por outro lado, né, outros votam no Bolsonaro com medo dessa questão de invasão de terra, de comunismo, aquilo. Então nós estamos hoje numa guerra de narrativa, né? Numa narrativa, numa eleição polarizada de novo, onde nós temos dois Opa, candidatos que batem. Alguém falar aqui? está caindo o seu sinal, deputado, mas eu consegui Não, o entender. que eu estou querendo dizer é que hoje nós temos dois candidatos com quase 50% de rejeição cada um. Onde uma parte vota porque não concorda pontualmente com uma questão ou outra, mas não tem um candidato hoje que representa a verdadeira maioria do país. O que a gente tem visto nas últimas eleições é ganhar o candidato menos rejeitado. Agora, deputado, até mesmo a questão da reeleição, que o senhor bate na tecla, cabe ao Congresso essa votação, né? O fim da reeleição aqui no país. Por que não vai adiante? Oi, Paula, voltou. Eu não sei se o senhor me Oi, escutou. Paula. Está me ouvindo, deputado? Não. Não está me ouvindo? Agora voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor estava falando da questão da reeleição, né? A questão da reeleição é algo que pode ser definido pelo Congresso, de colocar isso em votação, o fim da reeleição no país. Por que isso então não vai adiante, já que tantos parlamentares acabam reclamando, como esse ano é um ano eleitoral, e aí o que a gente tem é o próprio governo que colocou a taxa das blusinhas querendo voltar atrás, o fim da escala 6x1, que o senhor estava falando que pode ser antecipada por conta de uma questão eleitoral. Por que vocês não vão adiante com essa questão do fim da reeleição no Congresso? Porque quem pode fazer isso é o presidente das casas, né? E o presidente do Congresso Nacional. Isso você tem que perguntar para o presidente da Câmara e do Senado Federal. Até porque, se for pautado, com certeza passa. Que a gente está vendo aqui, mesmo se for pautado, passa, como a oposição falava de anistia, como tem os impeachments pedidos dos ministros do STF, o que a gente vê por aqui é que acabam não colocando em pauta. Não existe uma pressão ou existem acordos em que aí essas pautas vão ficando ali para baixo da cadeira, trocam os presidentes das casas e os assuntos vão ficando esquecidos. Olha, na verdade, o que existiu foi o seguinte, vamos ser bem sinceros. Né? O presidente Lula ganhou uma reeleição com 2%, 1,8% dos votos. Né? Onde uma parcela mais moderada, que é o mesmo eleitor que vai definir a eleição, votou, né, mesmo não concordando,
né, com algumas pautas, invasão de terra, etc, etc, a questão do comunismo, né, no presidente Lula, porque achou que ele era democrático e mais moderado, né, contra o bolsonarismo, que de certa forma foi contra a vacina, né, nós estamos num perigo muito grande aí, né, a questão da geopolítica, praticamente, você imagina o Flávio ganhar a eleição, praticamente vai entregar, com terra rara, tudo, a questão dos Estados Unidos, único justamente para tentar libertar e ter os interesses deles atendidos, né? E o presidente Lula, que, volta a dizer, respeito, é um craque e tal, mas está com um partido envelhecido, né? E está velho, né? Nós temos que entender que está já com idade, né? Eu, na minha opinião, deveria substituir, como o Bolsonaro deveria ter indicado um outro candidato, poder colocar até o filho de vice, para melhorar o debate e baixar a temperatura, né? Eu costumo dizer, né? A igreja evangélica, católica, espírita tem um trabalho tão bonito de restauração de causal, né? De recuperação de drogado, mas alguma parcela hoje praticamente instigando ódio, né? Usando os púlpitos, os altares para instigar ódio. Nós precisamos fazer um freio de arrumação, né? O Supremo também, de certa forma, né? Deixar bem entendido que filho e mulher tem que tomar cuidado para quem advoga, né? Até por caso, para evitar qualquer tipo de narrativas nesse sentido, né? A reeleição já deveria ter acabado, porque você vê, o Bolsonaro combatia a questão do auxílio e aumentou os auxílios, né? A hora que viu que poderia perder no primeiro turno, aumentou, né? Isso, de certa forma, quem paga é o Estado é a população brasileira, né? Nossa Constituição, ela foi feita de maneira pressionada, ela virou presidencialista na última votação, mas ela foi feita totalmente em cima do regime parlamentarista. Eu defendo o sistema parlamentarista, do semipresidencialismo, né? Mas de uma forma equilibrada, né? O que nós estamos vendo hoje aí é o seguinte: ou nós temos que abrigar debaixo do guarda-chuva do PT ou do bolsonarismo. Caso contrário, você corre o risco de perder a eleição. Eu estava dando uma olhada aqui, deputado, o senhor estava falando da reeleição, o senhor está no seu terceiro mandato, né? Acabou também tendo aí reeleição. A gente tem eleições agora em outubro de 2026. O senhor é pré-candidato para mais uma reeleição? Como é que o senhor se posiciona? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Uhum. Mesmo sendo contrário à reeleição? Olha, eu estou falando da questão do executivo. Nós sabemos que o legislativo é praticamente só um deputado distrital, né? Entendi. É uma coisa bem diferente, me desculpa. Né? A questão do executivo, você tem a máquina na mão e você pode usar a máquina na mão. Deputado não, deputado é mais um voto, é poder legislativo. Tem uma diferença muito grande entre poder executivo e legislativo. Nesse interim, né, nós entendemos que, na verdade, a questão do executivo, né, nós vemos que as últimas eleições, praticamente, né, só o bolsonarismo perdeu a reeleição, né, até porque foi uma diferença muito pequena. Né? Quando você fazia pesquisa um ano antes, ele perdia no primeiro turno. Isso mostra que quem tem a máquina na mão leva uma vantagem. E mesmo que isso possa, de certa forma, estourar o orçamento, aumentar o auxílio nesse sentido. Né? O deputado tem 40 milhões de emenda, né? Ele praticamente não tem esse poderio de fogo na sua reeleição. Né? Então, ele não interfere na questão do PIB do país, na questão orçamentária, nesse sentido. Na verdade, até eu acho que até mesmo os eleitores que não entendiam da importância do voto em deputado, em senador nas últimas eleições, acabaram entendendo, né? Porque a gente teve um lado da eleição ganhando a presidência da República e outro lado nessa eleição ganhando a maioria ali, principalmente na Câmara dos Deputados. Ou seja, não adianta um presidente da República ter alguns projetos em vista e tal, se na verdade o próprio Congresso, e aí tiver os vetos ao presidente, tiver votações contrárias. Nos últimos anos a gente teve muita legislação também a respeito dessas pautas, porque muitas vezes, quando o governo era derrotado no Congresso, acabava levando essas pautas para o Supremo Tribunal Federal. Mas até o próprio Supremo Tribunal Federal e o poder dele também está nas mãos do Congresso, né? Então, na verdade, é muito importante para o eleitor entender que é como o senhor falou, um único deputado não tem esse poder todo, mas a união desses parlamentares, deputados e senadores tem realmente um grande poder, um poder de ir a favor ou contrário, inclusive ao presidente da República e até mesmo ao STF, tanto que tem tantos pedidos ali contrários ao STF, de pedidos de impeachment, de redução de mandatos lá, só faltam ser votados, né? Não, a questão do STF, bem claro para a população entender. Quem pode votar e processar ministro do Supremo não é deputado, é só senador.
falando dos parlamentares como um todo. Então, deputados e senadores, quando eles estão unidos e juntos, são essas pautas passam por vocês, parlamentares. Então, pode ser que um único não tenha esse poder todo, como o senhor falou, mas a União tem, né? Julgamento de Supremo, não. Não. Ministro Supremo, não. Mas pedidos de impeachment, os senadores têm. O Congresso Nacional tem poder de vetar isso, as duas casas. Mas a questão de processar, impeachment, ministro Supremo é só senador da República, né? Sim, não, mas eu sei. Mas o que o senhor está falando é que o presidente da República, óbvio, ele tem o poder supremo. Mas vocês têm o poder de manter ou não as pautas colocadas pelo presidente. Só que é uma união de vários parlamentares contra um. Eu vou falar uma coisa para você, Paulo Valdez, de primeira mão, que temos ou não temos. O senador tem. Porque o senador, ele pode mudar de partido a qualquer momento. Um deputado federal, não. De repente ele pode ser perseguido, derrubar o diretório dele, tirar o fundo partidário dele, entendeu? Na verdade, hoje os deputados federais estão muito refém de líderes partidários. Essa é a verdade. E do líder do partido. Essa é a verdade. Isso quer dizer que muitas vezes, por exemplo, o senhor e outros deputados não votam como gostariam em algumas pautas, por ameaças ou medo do que esses líderes partidários poderiam fazer. Por acordo, né? Porque às vezes o partido, olha, estamos te ajudando aqui, faz um gesto nisso ou naquilo, né? Nós sabemos que hoje, infelizmente, como eu voltei a falar para você, hoje, na verdade, se você fizer uma purificação na Câmara dos Deputados, quem manda é presidente nacional de partido, líder de partido e presidente estadual de partido. Quando você pega tudo isso, você vai ver que vai dar uns 50, 60. Né? São poucas pessoas como eu que não estão nem aí. Né? Eu, às vezes, posso até ser penalizado, nunca fui, graças a Deus, todos os partidos que eu passei me deixaram até. Lógico, às vezes eu tenho que fazer algum gesto, né? Enfim, nesse sentido, mas sempre mantive uma postura independente, né? Até porque é difícil, né? Porque na internet só dá curtida ou quem defende a esquerda 100% ou quem defende a ultradireita. Né? Na verdade, tem uma diferença entre centro e centrão. Centrão é quem sempre quer ser governo. Centro, na verdade, são aquelas pessoas que querem um projeto de país, que às vezes depende de quem ganhou, né? Se tiver uma pauta propositiva, que é importante para o país, vota, não vai fazer oposição por oposição. O problema é que a imprensa demonizou tanto o centro, né? E está aí. O que sobrou para nós foi Lula e Bolsonaro, e com todo respeito, ganha quem ganhar, o Brasil está na situação difícil. Não foi a gente que demonizou o centro, não. A gente só mostra o que vocês fazem por aí, deputado. É só isso. A gente só repassa para o eleitor o que acontece. Não, quando a gente brigou com a questão da vacina, a imprensa não falou nada. Quando a gente brigou, até peitou o bolsonarismo para não ter guerra com a Venezuela, a imprensa não falou nada. Quando a gente peita para não ter invasão de terra, que a esquerda se deixar que invadir terra, né, vocês não falam nada. Na verdade, o centro, é fora de moda. Bonito é defender as ideologias de extrema-direita e extrema-esquerda, é por isso que o Brasil está nessa celeuma. Se tivesse um presidente de centro como teve o presidente Temer, com certeza os 2 anos foi o melhor presidente desde a época da Dilma até agora. Olha, eu posso garantir ao senhor que na Band News TV a gente mostra, assim como mostra todos os lados, inclusive muitos debates que a gente tem sobre muitos assuntos aqui no Tarde Band News, que é esse o nosso papel. E aí leva para o eleitor, o julgamento é dele, e aí o resultado realmente é nas urnas. Obrigada, viu, deputado, por ter conversado com a gente. Até a próxima.